João sempre gostou de explorar lugares abandonados. Desde criança, sentia uma estranha atração pelo mistério e pelo desconhecido. Quando ouviu falar sobre uma casa antiga na sua cidade que estava vazia há décadas e cercada de lendas sombrias, soube que precisava vê-la de perto. Diziam que ninguém conseguia morar lá por muito tempo. Objetos se moviam sozinhos, sussurros eram ouvidos à noite e, o mais assustador de tudo, uma boneca de porcelana sempre aparecia em diferentes lugares da casa, mesmo quando ninguém a tocava. Numa noite de sexta-feira, João decidiu que iria entrar na casa. Pegou sua lanterna, uma câmera e avisou aos amigos que voltaria em algumas horas. Eles riram, chamando-o de louco, mas João apenas sorriu. Ele adorava um desafio. Ao chegar lá, percebeu que a casa realmente era assustadora. O portão de ferro estava enferrujado e a vegetação havia tomado conta do jardim. As janelas estavam quebradas e o silêncio ao redor era absoluto. Com um leve empurrão, a porta de madeira rangeu alto e se abriu. Um cheiro de mofo e madeira podre invadiu suas narinas. Lá dentro, tudo estava coberto de poeira. Os móveis pareciam ter sido deixados para trás, como se os antigos moradores tivessem saído às pressas. No centro da sala, sobre uma cadeira de balanço, havia uma boneca de porcelana. Seu rosto pálido tinha olhos negros brilhantes e um sorriso pequeno e sinistro. João sentiu um calafrio, mas decidiu ignorar a sensação. Ele começou a explorar os cômodos. Tudo parecia normal, até que ouviu um barulho vindo da sala. Voltou rapidamente e percebeu que a cadeira de balanço estava se movendo sozinha. O coração acelerou. Será que era o vento? Mas as janelas estavam todas fechadas. Decidiu gravar um vídeo. Apontou a câmera para a boneca e disse: "Se tem alguém aqui, me dê um sinal." O silêncio foi a única resposta. Ele riu nervoso e deu as costas para a boneca. Mas no instante em que se virou, ouviu uma risada infantil bem atrás dele. Ele congelou. O suor escorreu por sua testa. Lentamente, virou-se novamente para a cadeira. A boneca não estava mais lá. Um arrepio percorreu seu corpo. Com a lanterna tremendo em suas mãos, ele começou a procurar pelo cômodo, mas a boneca simplesmente havia desaparecido. Foi então que ele ouviu passos no andar de cima. João pensou em ir embora, mas algo o fez continuar. Subiu as escadas devagar, cada degrau rangendo sob seus pés. No corredor havia várias portas entreabertas. Ele sentiu como se estivesse sendo observado. Ao abrir uma das portas, encontrou um antigo quarto infantil. No centro, sobre uma pequena cama de madeira, estava a boneca. Mas agora ela não estava mais sentada. Estava de pé, como se esperasse por ele. O sangue de João gelou. De repente, a porta atrás dele bateu com força e a luz da lanterna começou a piscar. O quarto ficou gélido. Ele ouviu sussurros vindos de todos os lados. Foi quando algo puxou sua perna. Ele caiu no chão e sentiu dedos gelados arranhando seu tornozelo. Se arrastou desesperado para trás, tentando abrir a porta, mas ela parecia trancada por dentro. O sussurro virou um grito agudo e na penumbra ele viu uma silhueta infantil parada no canto do quarto. Com todas as forças, João conseguiu se levantar e chutou a porta. Ela finalmente cedeu, e ele correu escada abaixo. No caminho, ouviu risadas, ecoando pela casa. Ao chegar à porta de saída, tentou abri-la, mas estava trancada. Foi quando sentiu algo tocar seu ombro. Ele gritou e se virou, mas não havia ninguém ali. A boneca, porém, agora estava aos seus pés. João pegou um vaso e jogou sobre ela, quebrando-a em pedaços. No mesmo instante, as luzes da casa piscaram e a porta se abriu sozinha. Sem pensar duas vezes, ele correu para fora e não olhou para trás. Ao chegar em casa, contou tudo aos amigos, mas ninguém acreditou. Decidiu verificar as imagens gravadas em sua câmera.
Quando deu play, a gravação estava cheia de chiados, mas entre as falhas, uma voz infantil sussurrava algo incompreensível. Na última cena gravada, antes da câmera desligar sozinha, João viu algo que o fez perder o fôlego. Enquanto corria para fora da casa, uma pequena mão pálida acenava para ele da janela do segundo andar. João nunca mais voltou àquela casa. E desde aquela noite, às vezes, quando está sozinho, ouve risadinhas infantis ecoando pelo seu quarto. Desde pequeno, Rafael sempre ouvira histórias sobre um antigo hospício abandonado nos arredores da cidade. Diziam que o lugar fora fechado após uma série de eventos inexplicáveis. Pacientes desaparecendo sem explicação, gritos ecoando pelos corredores à noite e médicos que se recusavam a falar sobre o que acontecia ali dentro. No entanto, a lenda mais assustadora envolvia uma paciente específica, Helena, uma mulher que, segundo relatos, possuía habilidades paranormais e dizia conversar com entidades do além. Certo dia, sem qualquer explicação, todos os funcionários e pacientes do hospício simplesmente sumiram. O local foi encontrado vazio, sem sinais de luta ou fuga, como se tivessem evaporado no ar. Desde então, o prédio ficou abandonado, consumido pelo tempo, mas cercado de rumores e histórias de pessoas que tentaram explorá-lo. E nunca mais não foram vistas. Rafael e seus amigos sempre gostaram de explorar lugares assim e naquela noite decidiram testar sua coragem. Com lanternas e celulares em mãos, passaram pela cerca enferrujada e entraram pelo que um dia fora a entrada principal do hospital psiquiátrico. O cheiro de mofo e podridão era forte e o silêncio do local parecia sufocante. Conforme avançavam pelos corredores estreitos, viram marcas de mãos sujas nas paredes descascadas e camas de ferro enferrujadas com tiras de contenção ainda presas. Os amigos riam e zombavam do ambiente, fingindo que não estavam assustados, mas Rafael sentia algo estranho. O lugar não parecia apenas abandonado, ele parecia esperar por eles. Após algum tempo explorando, chegaram à sala de registros, onde antigas fichas médicas estavam espalhadas pelo chão. Um dos amigos pegou um dossiê e leu em voz alta. Helena M. Paciente 108. Diagnóstico: psicose paranormal. Sintomas: afirma ouvir vozes e prever mortes. Tentativas de contenção falharam. Última observação: ela sabe demais. Precisamos contê-la. Todos se entreolharam, sentindo um calafrio subir pela espinha. De repente, ouviram um ruído metálico vindo de um dos corredores. Algo arranhava as paredes, como se unhas afiadas deslizassem pela superfície. As lanternas começaram a falhar. "Quem está aí?" gritou um dos amigos, tentando parecer corajoso. A resposta foi um sussurro, baixo e prolongado, vindo do fundo do corredor. "Vocês chegaram tarde." Demais, o grupo congelou. O som parecia vir de todos os lados, como se o próprio prédio estivesse falando. Rafael respirou fundo e apontou a lanterna para o corredor. E então, a viram. No final do corredor, uma figura feminina de cabelos longos e desgrenhados, vestindo um uniforme hospitalar ensanguentado, estava parada, imóvel. Seu rosto era uma sombra distorcida, sem traços visíveis. Mas seus olhos eram 2 buracos negros, profundos, consumindo toda a luz ao redor. Ela deu um passo à frente. O som foi seco, ecoando no chão coberto de sujeira. Outro passo. O grupo recuou, mas foi então que perceberam algo ainda mais aterrorizante. O corredor. Atrás deles não existia mais. As portas haviam desaparecido. O espaço onde haviam entrado agora era apenas um vazio escuro e sufocante. A mulher começou a murmurar algo. Palavras em um idioma desconhecido, como uma prece antiga e profana. As luzes piscavam violentamente, e entre os flashes, o rosto dela se aproximava cada vez mais, sem nunca parecer se mover. "Corre!"
Rafael gritou, puxando os amigos. Eles correram por um corredor interminável, as paredes parecendo se mover ao redor deles. O som dos sussurros crescia, tornando-se gritos, risadas, choros, como se 1000 vozes estivessem presas naquele lugar. De repente, uma porta surgiu diante deles. Sem pensar, Rafael a abriu e todos se jogaram para dentro. A sala estava vazia, exceto por um espelho grande e sujo na parede oposta. Eles se viraram para verificar se estavam seguros, mas quando olharam para o reflexo, Helena estava lá, atrás deles. Seus olhos negros fixavam cada um dos garotos. Lentamente, ela ergueu a mão e apontou para Rafael. A última coisa que ele ouviu antes de desmaiar foi sua própria voz sendo repetida no espelho. Vocês chegaram tarde demais. Ele acordou de repente, deitado na calçada, com os amigos ao seu lado. Todos estavam pálidos e tremendo. O hospital não estava mais lá. No lugar onde deveria estar o prédio, havia apenas um terreno vazio e esquecido pelo tempo. Os amigos se entreolharam tentando processar o que aconteceu, mas Rafael sabia que aquilo não tinha acabado, pois, refletido no visor apagado de seu celular, Helena ainda estava ali, sorrindo para ele. Bruno sempre gostou de dirigir à noite. O silêncio das estradas desertas e a escuridão o acalmavam, fazendo-o sentir como se estivesse sozinho no mundo. Mas naquela noite, algo estava diferente. Ele havia pegado um atalho por uma rodovia pouco movimentada para chegar mais rápido à casa da namorada. O GPS mostrava que a estrada era direta e sem desvios, mas conforme avançava, percebeu que os mesmos postes de luz, as mesmas árvores e até mesmo as curvas pareciam se repetir. Primeiro, achou que era impressão sua. Talvez estivesse cansado, sua mente pregando peças. Mas após quase 1 hora, dirigindo sem ver uma saída, começou a ficar inquieto. Olhou novamente para o GPS. A tela estava congelada, mostrando a mesma posição há vários minutos. Tentou atualizar o mapa, mas o sinal do celular simplesmente sumira. O nervosismo começou a tomar conta. Ele reduziu a velocidade e observou melhor a paisagem ao redor. Algo estava muito errado. Havia um carro velho parado no acostamento, exatamente igual ao que ele tinha visto alguns quilômetros atrás. Mesmo modelo, mesma cor e, o pior, o mesmo vidro quebrado no lado do passageiro. Engolindo em seco, decidiu testar algo. Pegou uma moeda do porta-luvas e a jogou pela janela, marcando o chão com um som metálico. Então, continuou dirigindo. 15 minutos depois, a moeda estava lá novamente, no mesmo lugar. O frio na barriga se transformou em puro terror. Ele estava preso. Tentou dar meia volta, mas ao inverter a direção, percebeu que a estrada continuava idêntica. Não importava para onde fosse, era sempre o mesmo caminho, sem começo e sem fim. O rádio do carro começou a chiar, captando um sinal estranho. Girou o dial, tentando encontrar alguma estação, mas apenas uma voz fraca e distorcida sussurrava, algo incompreensível. O coração acelerou quando, de repente, as luzes dos postes começaram a piscar. O motor do carro falhou por um instante e ele sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Na beira da estrada, uma figura apareceu. Era um homem alto e magro, vestindo um terno antigo, completamente parado ao lado do mesmo carro abandonado. Seu rosto estava virado para baixo, mas algo nele parecia errado. Quando Bruno passou por ele, a figura lentamente ergueu a cabeça. Seus olhos eram 2 buracos escuros e um sorriso fino e alongado se estendeu de orelha a orelha. Bruno pisou no acelerador, o suor escorrendo pelo rosto. O velocímetro subiu rapidamente, mas, não importava o quanto corresse, a estrada nunca acabava. Olhou pelo retrovisor e o homem ainda estava lá, cada vez mais próximo, mesmo sem se mover.
Foi quando o rádio chiou novamente e uma voz sussurrou clara e nítida: "Você já passou por aqui antes." E nunca saiu. O desespero tomou conta. Ele buzinou, gritou, tentou de tudo para sair daquele maldito looping. A estrada começou a se deformar ao seu redor, os postes de luz piscando freneticamente. O céu, antes estrelado, tornou-se um breu absoluto. Sem lua, sem nada. Então o carro simplesmente parou. O motor morreu. O silêncio foi ensurdecedor. Bruno tremia. Tentou ligar o carro novamente, mas o botão de ignição não respondia. Pegou o celular, mas a tela mostrava apenas uma contagem regressiva. 10 segundos. 9. 8. Olhando pelo retrovisor, viu a figura agora bem atrás do carro, seu rosto torcido em um sorriso largo e deformado. Seus dedos, longos e afiados, bateram lentamente contra o vidro traseiro. 7. 6. 5. Bruno tentava abrir a porta, mas estava trancada. Seu peito subia e descia rapidamente, o coração descompassado. 4. 3. 2. A figura abriu a boca. Não havia dentes, apenas um vazio escuro, sem fim. 1. A tela do celular desligou e tudo ficou completamente escuro. Bruno nunca mais foi visto, mas a estrada continuou. Dias depois, a namorada dele, Ana, preocupada com o desaparecimento, tentou refazer o trajeto que ele havia seguido. Dirigiu pela rodovia, seguindo as mesmas instruções. Após 1 hora de viagem sem encontrar nenhum sinal do carro de Bruno, decidiu parar no acostamento e olhar o mapa. Foi então que seu rádio chiou e uma voz sussurrou baixinho: "Você já passou por aqui antes." E nunca saiu. Seu sangue gelou. Olhando pelo retrovisor, viu um carro se aproximando na escuridão. Um modelo idêntico ao de Bruno. Os faróis piscavam fracamente e quando passou ao lado dela, pôde ver o motorista. O coração de Ana quase parou. Era Bruno. Mas ele não parecia mais humano. Seu rosto estava pálido, os olhos fundos e negros. O sorriso em seu rosto era idêntico ao da figura sombria que ele havia encontrado. Ele olhou diretamente para ela. Seus lábios se moveram lentamente, sem som. Ana ligou o carro desesperadamente e pisou fundo no acelerador. Mas, pelo espelho retrovisor, o carro de Bruno ainda estava ali, a poucos metros atrás, seguindo-a. E então, sua tela do celular também começou uma contagem regressiva. 10 segundos. Você já ouviu falar de casas assombradas? Lugares que parecem ter uma energia obscura, onde coisas inexplicáveis acontecem? Pois hoje eu vou te contar a história de um lugar que aterrorizou todos que ousaram cruzar sua porta. Um local amaldiçoado, onde os sussurros nunca cessam e onde a linha entre o mundo dos vivos e o dos mortos parece não existir. O que você ouvirá agora não é uma lenda, mas um relato baseado em fatos reais. Nos arredores de uma pequena cidade, escondida no meio de uma densa floresta, existe uma casa abandonada há mais de 70 anos. Quem passa por perto sente um frio na espinha, mesmo nos dias mais quentes. Os pássaros não cantam ao seu redor. Os animais evitam se aproximar. Dizem que à noite, se você parar e escutar com atenção, pode ouvir vozes sussurrando dentro das paredes. Moradores locais evitam o lugar a qualquer custo, pois muitos que entraram nunca mais foram os mesmos. Mas o que realmente aconteceu ali... A história começa em 1953, quando a família Moretti se mudou para aquela casa. Alessandro, um homem trabalhador, sua esposa Clara e seus 2 filhos pequenos, Helena e Miguel, estavam felizes com a mudança. Era uma propriedade grande, cercada por árvores altas, isolada do resto da cidade, perfeita para um recomeço. No início, tudo parecia normal. Mas com o passar das semanas, coisas estranhas começaram a acontecer. Clara era a primeira a notar os pequenos sinais de que algo não estava certo.
Durante a noite, ouvia sussurros vindos do corredor, mas ao verificar não havia ninguém. Helena, a filha mais nova, começou a falar sobre a mulher que mora nas paredes. No começo, os pais acharam que era apenas imaginação infantil. Mas então, a menina começou a acordar gritando, dizendo que a mulher a observava enquanto dormia. O mais perturbador era que, às vezes, Clara e Alessandro acordavam no meio da noite, sentindo como se alguém estivesse parado ao lado da cama, apenas observando. Certa noite, um som ecoou pela casa. Era algo arranhando as paredes. Alessandro acendeu todas as luzes e foi verificar, mas não encontrou nada. No dia seguinte, Helena apareceu com marcas de arranhões nas costas. Quando perguntaram como aquilo aconteceu, ela simplesmente respondeu: "Ela disse que eu precisava ficar quieta." A situação ficou insustentável quando os móveis começaram a se mover sozinhos. Quadros caíam das paredes, portas se trancavam, sem explicação, e sussurros eram ouvidos cada vez mais próximos. O terror atingiu seu ápice quando Alessandro começou a agir de maneira estranha. Ele dizia ouvir uma voz que o chamava para o porão. Durante dias, ele ficava parado em frente à porta do porão, encarando-a por horas. Até que uma noite, sem dizer nada, ele desceu e nunca mais voltou. Clara e as crianças esperaram, mas o silêncio foi absoluto. Quando ela finalmente criou coragem para descer, encontrou a porta do porão aberta, rangendo levemente. O ar ali dentro era pesado, fétido. Quando desceu os primeiros degraus, sentiu algo gelado tocando sua nuca. A escuridão parecia ter vida própria. Quando a polícia chegou, revistaram toda a casa, mas Alessandro havia desaparecido sem deixar vestígios. Vasculharam o porão e, sob um alçapão que ninguém sabia que existia, encontraram um buraco profundo. Dentro dele estavam enterrados centenas de pequenos ossos humanos. A descoberta foi macabra. Restos de crianças que datavam de mais de um século. Algumas análises indicavam que aqueles ossos pertenciam a vítimas de antigos rituais. A família fugiu desesperada, deixando tudo para trás. A casa ficou abandonada, esquecida no tempo, mas os relatos nunca cessaram. Pessoas que passaram perto dela disseram ouvir sussurros vindo das paredes. Alguns juram que, ao olharem pela janela, viram sombras se movendo dentro dos cômodos, mesmo sem ninguém morando ali. Outros, ao se aproximarem do porão, sentiram mãos invisíveis tentando puxá-los para dentro. Em 1987, um grupo de investigadores paranormais resolveu desafiar o local. Equipados com câmeras, microfones e sensores de movimento, passaram uma noite inteira na casa. Durante a madrugada, captaram sons de passos pesados no andar de cima, mesmo estando todos reunidos na sala. Vozes foram registradas nos áudios, murmurando palavras incompreensíveis. Um dos membros do grupo, Marcos, jurou ter visto uma mulher parada no corredor, observando-o. Ela não tinha olhos, apenas buracos vazios e escuros. Na manhã seguinte, quando revisaram as gravações, encontraram algo ainda mais perturbador. No final de um dos vídeos, uma voz sussurrava claramente: "Vocês não deviam estar aqui." Desde então, ninguém mais ousou passar uma noite naquele lugar. E mesmo agora, depois de tantos anos, dizem que os sussurros ainda podem ser ouvidos por aqueles que têm coragem de se aproximar. E você, teria coragem de entrar na casa dos sussurros? Imagine entrar em um elevador comum, apertar o botão do seu andar e, de repente, perceber que algo está errado. As luzes piscam, o painel exibe números que não existem, e quando as portas se abrem, você percebe que não está mais no mesmo prédio. Você já ouviu falar do elevador 666? Uma experiência aterrorizante que aconteceu com diversas pessoas ao redor do mundo e que pode acontecer com você. Tudo começou com um caso registrado em 2013.
em um hotel antigo localizado no centro de São Paulo. Funcionários e hóspedes começaram a relatar um fenômeno estranho. Às vezes, o elevador parava em um andar inexistente. O prédio tinha 15 andares, mas algumas pessoas juravam que, ao entrarem sozinhas no elevador à noite, o painel indicava o número 666, antes de as portas se abrirem para um andar que não fazia parte da estrutura do hotel. Entre esses relatos, um dos mais assustadores foi o de Lucas Mendes, um jovem empresário que se hospedou no hotel durante uma viagem de negócios. Ele havia trabalhado até tarde e decidiu pegar o elevador para voltar ao seu quarto no 12º andar. Estava sozinho. Apertou o botão e observou os números subindo normalmente, até que o elevador parou no 7º andar. As portas se abriram, mas não havia ninguém. Apenas um corredor escuro e silencioso. O estranho foi que ele não se lembrava de ninguém ter chamado o elevador. Mesmo assim, esperou alguns segundos e, como ninguém entrou, apertou o botão novamente. As portas se fecharam e ele continuou subindo. Ou pelo menos era o que parecia. Foi então que tudo mudou. As luzes piscaram violentamente, lançando sombras distorcidas no interior da cabine. O painel começou a girar números aleatórios em uma velocidade absurda, até que por um segundo parou em 666. Lucas sentiu um frio cortante invadir a cabine. O elevador balançou, como se estivesse sendo puxado para baixo. Seu corpo paralisou. Ele queria apertar qualquer botão, mas seus dedos simplesmente não se moviam. Quando as portas se abriram, ele percebeu que não estava mais no hotel. O corredor diante dele não era o mesmo de antes. As paredes estavam sujas, cobertas de marcas de mãos, algumas parecendo ter sido feitas com unhas cravadas na madeira. O chão era de tábuas podres, rangendo mesmo sem ele dar um passo. O ar era pesado, carregado de um cheiro horrível, como carne apodrecida misturada com algo mais, algo que ele não conseguia identificar. Lucas tentou olhar para dentro do elevador, buscando o painel de controle, mas para seu desespero, os números tinham desaparecido. Não havia mais botões, apenas uma superfície metálica lisa, fria ao toque, nenhum som, nenhum movimento, até que ele ouviu passos, lentos, arrastados, vindos do final do corredor. O pânico tomou conta de Lucas. Ele tentou apertar as portas do elevador, batendo desesperadamente, mas nada acontecia. O som dos passos ficava cada vez mais próximo. Um arrepio percorreu sua espinha quando percebeu que havia algo ali. Na escuridão, uma silhueta escura emergiu da penumbra. Alta, magra, com membros alongados demais para um ser humano. A cabeça inclinada para o lado, como se estivesse observando Lucas com curiosidade. Mesmo no escuro, ele sabia que aquilo o encarava. De repente, a coisa deu um passo à frente, e então começou a correr em sua direção. Lucas gritou, fechando os olhos, esperando o pior. Mas no instante seguinte, as luzes piscaram novamente, e ele sentiu um impacto forte. Quando abriu os olhos, estava de volta ao elevador. O painel agora mostrava o número 12 e as portas se abriram normalmente. Ele saiu correndo, sem olhar para trás, e naquela mesma noite fez as malas e abandonou o hotel. Mas o que aconteceu com Lucas não foi um caso isolado. Poucos dias depois, um funcionário do hotel relatou um incidente semelhante. Ele estava descendo para o subsolo quando, sem explicação, o elevador começou a subir sozinho. O painel piscou, os números desapareceram e, quando ele tentou sair, as portas se abriram para um corredor escuro, idêntico ao que Lucas havia descrito. Mas esse funcionário não teve tanta sorte. Na manhã seguinte, encontraram o elevador parado entre 2 andares, com a cabine vazia. O funcionário nunca mais foi visto. As câmeras de segurança registraram o momento exato em que as portas se abriram para o andar inexistente, mas o vídeo foi considerado tão perturbador que foi deletado logo depois. Desde então, o hotel baniu o uso do elevador durante a madrugada.
Mas quem conhece essa história, jura que, se você entrar em um elevador sozinho, entre meia-noite e 3 da manhã, e apertar os botões em uma sequência errada, as portas podem se abrir para um andar que não deveria existir. E se isso acontecer com você, nunca saia do elevador. Nunca. Era para ser um simples acampamento. Um final de semana de descanso longe da cidade, respirando o ar puro da floresta. Mas o que começou como uma viagem tranquila se transformou em um pesadelo sem explicação. Essa é a história de 4 amigos que desapareceram sem deixar vestígios e do único sobrevivente, que até hoje não consegue explicar o que viu naquela noite. A floresta onde tudo aconteceu fica no interior de Minas Gerais. É uma área densa, pouco explorada, cheia de lendas sobre desaparecimentos e eventos sobrenaturais. Mas para Gustavo, Mariana, Lucas e Rafa, aquilo era apenas folclore. Eles queriam aventura, contato com a natureza e provar que não tinham medo. No primeiro dia, tudo correu bem. Montaram as barracas perto de um riacho, acenderam uma fogueira e passaram a noite contando histórias. Mas à medida que a madrugada avançava, algo estranho começou a acontecer. O silêncio era absoluto. Nenhum som de grilos, sapos ou qualquer outro animal da floresta. Apenas um vazio inquietante. Foi quando Gustavo notou algo estranho nas árvores. A luz da fogueira projetava sombras e entre os troncos havia algo diferente. Uma silhueta alta, imóvel, observando de longe. Mas quando ele chamou a atenção dos amigos, a sombra desapareceu. Deve ter sido um galho ou uma ilusão de ótica, disse Lucas, rindo. Mas Gustavo não estava convencido. Naquela noite, ele teve dificuldades para dormir. O silêncio da floresta parecia pressioná-lo, como se algo estivesse à espreita, esperando. E então, por volta das 3 da manhã, ele ouviu um som baixo, quase como um sussurro. Ele se levantou devagar, tentando não fazer barulho. Abriu o zíper da barraca e olhou para fora. O luar iluminava a clareira e tudo parecia normal. Até que ele viu Mariana. Ela estava parada na beira da floresta, de costas para ele. Seu corpo rígido, a cabeça inclinada levemente para o lado. Gustavo sentiu um arrepio subir pela espinha. Mariana? Ele chamou, mas ela não respondeu. Ele se aproximou, tentando entender o que estava acontecendo. Quando estava a poucos passos dela, percebeu algo que fez seu coração disparar. O corpo de Mariana parecia errado. Suas pernas tremiam levemente, como se não estivessem sustentando seu peso. Seus braços estavam rígidos, e então ele percebeu o pior. Seus pés estavam levemente suspensos do chão, como se algo invisível a estivesse segurando. Foi então que ela virou. Mas não era Mariana. O rosto era parecido, mas os olhos estavam completamente negros e sua boca se abriu de uma forma antinatural, como se estivesse tentando imitar um sorriso humano. Gustavo gritou e correu de volta para as barracas. Os outros acordaram assustados, perguntando o que estava acontecendo. Ele tentava explicar, mas as palavras não saíam direito. Olhou de volta para a floresta e Mariana estava lá, exatamente onde deveria estar, confusa, perguntando por que ele estava tão apavorado. Mas Gustavo sabia o que tinha visto. Na manhã seguinte, tentaram ignorar o que aconteceu. Disseram que era apenas um sonho, que talvez ele estivesse cansado. Mas Gustavo percebeu algo estranho em Mariana. Ela estava diferente. Seus movimentos eram mais lentos e seu olhar vazio. No fim da tarde, decidiram voltar para casa. Arrumaram as coisas e começaram a trilha de volta. Mas foi aí que tudo desmoronou. A trilha que haviam seguido na ida simplesmente
Não existia mais. Andaram em círculos por horas, até perceberem que estavam de volta ao mesmo lugar. A noite caiu rápido e com ela veio um medo insuportável. O silêncio da floresta se tornou ensurdecedor. E então os sussurros começaram novamente. Dessa vez, todos ouviram. Um som baixo vindo de todas as direções, como se dezenas de vozes estivessem falando ao mesmo tempo. E então Mariana começou a rir, mas o riso não parecia humano. Gustavo se virou e viu seu rosto. E naquele momento soube que aquilo não era mais Mariana. A criatura tomou sua forma, mas seus olhos negros brilhavam no escuro. Ela se virou para Lucas e Rafa, e antes que pudessem reagir, desapareceu na floresta com uma velocidade impossível. O que aconteceu depois foi um borrão. Gustavo correu sem direção, sentindo algo atrás dele, algo que sussurrava seu nome. Ele tropeçou, caiu e bateu a cabeça. Quando acordou, já era dia e estava sozinho. Nenhum sinal de Lucas, Rafa ou Mariana. Ele foi encontrado 2 dias depois, desorientado, vagando na beira da estrada. A polícia organizou buscas, mas nunca encontrou os corpos. Até hoje, ninguém sabe o que realmente aconteceu naquela floresta. Mas os antigos moradores da região dizem que há algo lá dentro. Algo que imita as pessoas. Algo que chama pelo seu nome. E se você ouvir esse chamado, nunca responda. As montanhas Apalaches são antigas, muito mais antigas do que qualquer cidade ou estrada que passe por elas. Suas florestas já testemunharam milhares de desaparecimentos inexplicáveis, e há quem diga que algo ali dentro observa, espera e imita. Mas ninguém sabe exatamente o que é. Os mais velhos alertam: se você ouvir seu nome vindo da escuridão, nunca responda. John McCarthy era um homem cético. Para ele, as histórias sobre criaturas nas Apalaches eram apenas superstição, lendas, criadas para assustar crianças e turistas desavisados. Ele era um montanhista experiente, acostumado a trilhas solitárias, e decidiu fazer uma caminhada de 3 dias pela região mais remota das montanhas, um local onde poucos se aventuram. Sua intenção era se desconectar do mundo, mas ele nunca imaginou que o mundo ao qual estava acostumado deixaria de existir para ele naquela floresta. O primeiro dia foi tranquilo. O tempo estava bom, o ar fresco, e ele seguiu sua rota sem problemas. Ao anoitecer, montou acampamento em uma clareira e dormiu sem interrupções. Mas na segunda noite, algo mudou. Por volta das 2 da manhã, John acordou sem motivo aparente. O silêncio ao redor era absoluto, opressor. Nenhum som de grilos, nenhum farfalhar de folhas ao vento. Apenas um vazio pesado que o fez prender a respiração. Foi então que ouviu um sussurro baixo, arrastado, vindo da borda da floresta. John. O som parecia fino, quase infantil, mas ao mesmo tempo distorcido, como se algo estivesse tentando imitar uma voz humana e falhando miseravelmente. O coração dele disparou. Ele se levantou devagar, segurando a lanterna com mãos trêmulas, e apontou para onde achava que a voz vinha. Nada. Apenas as sombras das árvores. Tentando ignorar o arrepio que subia por sua espinha, ele voltou para a barraca e forçou-se a dormir. Mas às 3 da manhã, algo o despertou novamente. Dessa vez, a voz estava muito mais próxima. John, me ajude. Ele segurou a respiração. O chamado vinha do meio da clareira. Com o coração martelando, ele pegou a lanterna e iluminou o local. E então ele viu. A alguns metros de distância, de pé entre as árvores, havia algo que se parecia com um homem. Mas não era. A criatura era alta, magra demais, seus membros compridos e desproporcionais. Sua pele pálida parecia refletir a luz de um jeito estranho, como se não fosse carne, mas algo maleável, um tecido sintético esticado sobre ossos finos.
Mas o pior de tudo, ele reconheceu aquele rosto. Era o seu próprio. John sentiu um pânico absoluto. A coisa sorriu, mas não era um sorriso humano. Era largo demais, forçado, como se sua boca estivesse sendo esticada por dentro. Ele desligou a lanterna imediatamente e correu. Correu sem rumo, sem pensar, sentindo o ar frio da floresta rasgar seus pulmões. Mas enquanto fugia, os sussurros o seguiam ecoando de todas as direções. John, volta aqui. Você não pode ir embora. Ele tropeçou, caiu, sentiu pedras cortando sua pele, mas continuou. Então, de repente, perdeu o equilíbrio e despencou em um barranco. A queda o fez perder a consciência. Quando abriu os olhos, o sol já nascia no horizonte. Seu corpo estava coberto de cortes e hematomas, mas ele estava vivo. Sua barraca, sua mochila, seus pertences, todos haviam sumido. Cambaleando, ele seguiu em direção ao vilarejo mais próximo. Desde aquela noite, John nunca mais voltou às Montanhas Apalaches. Mas o verdadeiro pesadelo começou depois que ele voltou para casa. Na primeira noite em casa, enquanto tentava dormir, ele acordou de repente. Seu coração disparou antes mesmo que ele entendesse o motivo. A casa estava em completo silêncio, mas no canto do quarto, perto da porta, uma sombra imóvel. Ele fechou os olhos, prendendo a respiração, tentando dizer a si mesmo que era apenas imaginação. Mas então veio o sussurro. John. Dessa vez, ele reconheceu o tom. Não era humano. Era a mesma voz da floresta. O mesmo sussurro vazio que o chamava na noite anterior. Ele acendeu a luz num rompante, ofegante, e a sombra desapareceu. Passou o resto da noite sentado na cama, tremendo, tentando se convencer de que tudo era apenas um efeito do trauma, do medo ainda impregnado em seu corpo. Mas as noites seguintes foram ainda piores. O sussurro nunca cessou. Às vezes, ele vinha do corredor, outras da janela do quarto. Certa noite, ele ouviu do banheiro, atrás da cortina do chuveiro. John, me deixe entrar. Cada vez que tentava ignorar, o som se aproximava. E então, uma noite, ele acordou com algo muito pior. Barulho de pés arrastando-se pelo chão. O som veio do corredor, lento, irregular, e parou bem na porta do quarto. John segurou a respiração. Ele viu a maçaneta girar, lentamente. Mas a porta estava trancada. Ele se forçou a não se mexer, não respirar. Mas então, algo escorregou por baixo da porta. 5 dedos longos e finos, idênticos aos seus. Naquele momento, John gritou. Acendeu todas as luzes da casa e passou o resto da noite segurando uma faca na mão, sem ousar fechar os olhos. Depois daquela noite, ele não conseguiu mais dormir sozinho. Mudou-se para outro estado, mas o sussurro continuou, sempre chamando por ele. Ele não sabe o que aconteceu naquela floresta, mas tem certeza de uma coisa. A coisa que ele viu lá seguiu ele para casa. As montanhas Apalaches, cobertas por uma densa e impenetrável névoa, possuem uma atmosfera que parece engolir o tempo e as lembranças. Se você perguntar aos moradores locais, eles contarão histórias de desaparecimentos misteriosos e eventos inexplicáveis, mas ninguém ousa realmente falar sobre a antiga lenda que ronda aquela região. Uma lenda que fala de uma criatura esquecida, algo tão antigo quanto as próprias montanhas, que se esconde nas sombras e que se alimenta daquelas almas corajosas o suficiente para desafiar a solidão das Apalaches. James Ryland, um fotógrafo de natureza, decidiu documentar as Apalaches em sua mais pura essência, isoladas, selvagens e intocadas. Ele partiu com um plano claro, uma rota bem traçada e equipamentos de alta qualidade. No entanto, ele não sabia que sua jornada o levaria ao centro de um mistério
que desafiaria sua compreensão da realidade. Ele chegou à região no começo da primavera, um período em que as florestas começam a ganhar vida. A névoa que envolve as montanhas parecia mais espessa naquela época, mais densa do que ele imaginara. As árvores, altas e imponentes, estendiam-se para o céu, com seus galhos retorcidos criando sombras que se moviam com o vento. Era o cenário perfeito para suas fotos. No primeiro dia, ele percorreu os trilhos com facilidade, admirando a paisagem e registrando cada detalhe, como qualquer fotógrafo apaixonado faria. Mas no segundo dia, as coisas começaram a tomar um rumo estranho. James decidiu sair dos trilhos conhecidos, buscando uma área mais remota e intocada pelas mãos humanas. Ele seguiu um pequeno riacho que desaguava em uma cachoeira isolada. À medida que avançava, o som do riacho foi se distorcendo, mais abafado, até que o silêncio tomou conta. A névoa, que antes se limitava às áreas baixas, começou a subir, envolvendo-o completamente. Foi então que ele sentiu a pressão no ar, como se algo estivesse observando. O calor do seu corpo era abafado pela frieza da névoa. Ele tentou seguir em frente, mas a sensação de estar sendo seguido era insuportável. Olhou ao redor, mas não havia nada. A floresta parecia viva, mas não de uma maneira natural. A cada passo, ele sentia o olhar de algo invisível sobre ele. À medida que a noite se aproximava, James começou a montar seu acampamento. Decidiu passar ali a noite e, pela manhã, voltaria para os trilhos conhecidos. Ele montou sua barraca com pressa, seu coração batendo mais rápido a cada movimento. Mas à medida que a noite caía, ele ouviu um som baixo, quase como um sussurro. Era distante, mas incomodava. Ele olhou em volta, mas só a névoa densa o rodeava. Tentou ignorar, acreditando que fosse apenas o vento entre as árvores. No entanto, o som voltou, mais forte, mais perto. Não era um sussurro humano, mas algo mais profundo, mais gutural. James pegou sua lanterna e saiu da barraca, tentando localizar a origem do som. Ele caminhou por alguns minutos até que a névoa se fechou ao seu redor, tornando impossível ver mais do que alguns metros à frente. O sussurro tornou-se mais audível, até que se transformou em um rosnado baixo e contínuo, como um animal em perigo. E então ele viu. A criatura era difícil de descrever. Tinha o tamanho de um homem, mas seus membros eram longos demais, desproporcionais, como se fossem esticados. Sua pele era cinza, enrugada, quase como a casca de uma árvore velha e retorcida. O rosto... James nunca soubera como descrever o rosto. Era uma mistura de uma máscara de animal e algo humano, mas distorcido, sem expressão. Seus olhos eram completamente negros, como duas cavernas escuras que pareciam engolir a luz ao redor. James ficou paralisado. O medo tomava conta de seu corpo e ele não conseguia mover um músculo, mas a criatura não o atacou. Em vez disso, ela apenas o observou por longos segundos, seus olhos penetrando profundamente em sua alma, como se soubesse cada pensamento que passava por sua mente. Então ela começou a se mover lentamente, com uma graça inquietante. O som de seus passos era abafado, mas James sentiu a pressão do ar aumentar à medida que ela se aproximava. Num impulso, James correu. Ele não sabia para onde estava indo. Não importava. Só queria sair dali, escapar daquela presença opressiva. A névoa parecia engolir sua visão, mas ele continuava correndo. Cada passo era uma luta contra o pânico crescente. O sussurro foi aumentando, tornando-se uma cacofonia de vozes e sons incompreensíveis. E então, no meio da corrida, ele tropeçou e caiu. Quando levantou a cabeça, a criatura estava à sua frente, parada, mas mais próxima do que nunca. Com um grito desesperado, James saltou para o lado e conseguiu se arrastar para uma área mais aberta, onde a névoa começava a se dissipar. A criatura, no entanto,
desapareceu antes que ele pudesse olhar para trás uma última vez. James nunca contou a história para ninguém, mas seus olhos, quando falava sobre aquelas montanhas, diziam mais do que suas palavras poderiam. Ele nunca mais se aproximou das Apalaches. Até hoje, ele afirma ouvir sussurros em lugares onde a névoa parece espessa demais. Sussurros que o chamam, como se a criatura ainda estivesse à espreita, esperando sua próxima visita. Ninguém sabe o que exatamente habita aquelas montanhas, mas algo parece esperar por todos que se atrevem a entrar. Algo que se alimenta do medo e da solidão. Quem vai se arriscar a descobrir o que realmente está escondido nas sombras das Apalaches? Em uma cidade pequena, onde todos conheciam todos, havia uma casa conhecida apenas como a Casa da Colina Negra. Ela ficava afastada do centro, no topo de uma colina coberta por árvores sombrias e uma névoa constante que parecia não desaparecer nunca. A casa era velha, com janelas quebradas e uma estrutura enferrujada, mas o que a tornava mais assustadora não eram suas paredes rachadas ou o abandono evidente. Era o fato de que ninguém nunca se atrevia a se aproximar dela. Dizia-se que a casa estava amaldiçoada e quem tentasse entrar nunca mais seria visto novamente. Alguns moradores mais antigos contavam histórias sobre os antigos donos, um casal que desapareceu misteriosamente há mais de 30 anos. Eles haviam se mudado para a casa com grandes esperanças, mas logo depois começaram a mudar. Pareciam mais pálidos, mais fracos, como se algo estivesse drenando a vida deles. A história mais conhecida falava sobre os gritos que ecoavam pela casa durante a noite. Gritos de dor e angústia, mas quando alguém tentava investigar, nada era encontrado. Depois de meses de estranhos eventos, o casal desapareceu sem deixar rastro. E desde então, ninguém mais ousou chegar perto daquela casa maldita. Jenna, uma jovem jornalista, estava determinada a descobrir o que havia acontecido naquela casa. Ela sabia das lendas, mas era cética o suficiente para achar que tudo não passava de histórias contadas para assustar as crianças. Ela chegou à cidade num fim de tarde cinza, com a intenção de passar a noite na Casa da Colina Negra e escrever sobre o mistério. A cidade estava deserta, como se ninguém quisesse estar perto dela, mas Jenna não se intimidou. Subiu pela trilha estreita que levava até o topo da colina, observando a casa à distância. À medida que se aproximava, sentiu um arrepio percorrendo sua espinha. A casa parecia observar, como se estivesse esperando por ela. Quando chegou à porta, ela hesitou. A madeira estava mofada, com uma camada de poeira espessa, mas ela abriu a porta com um rangido alto que ecoou pela noite silenciosa. Lá dentro, o cheiro de mofo e decadência tomava conta do ar. O piso de madeira rangia sob seus pés e as sombras pareciam se mover nas paredes à medida que a luz da lanterna iluminava o caminho. Ela explorou os cômodos da casa, o silêncio opressor a envolvendo. Mas havia algo mais, algo que ela não conseguia entender. De repente, ela sentiu que não estava sozinha. Um frio gélido percorreu sua pele e ela ouviu algo atrás de si. Quando se virou, não havia ninguém. Mas o ar estava pesado e os sons pareciam distorcidos. Era como se a casa estivesse viva, respirando junto com ela. Enquanto caminhava pelo corredor escuro, algo a fez parar. Uma porta de madeira entreaberta que ela jurava que não estava ali antes. Ela se aproximou, a lanterna tremendo em suas mãos, e empurrou a porta com cautela. Dentro, o que encontrou fez seu sangue gelar. Havia uma escada que descia para um porão profundo e escuro, mas o que a fez recuar foi o som. Lá embaixo, alguém ou algo estava arrastando algo pesado pelo chão. Jenna estava paralisada, incapaz de mover-se.
O som era como o de correntes se arrastando, seguido por uma respiração pesada, baixa e abafada, como se alguém estivesse ali embaixo, esperando. Sem coragem para descer, mas também sem conseguir sair, Jenna se viu atraída de volta para a sala principal. Mas antes que pudesse fazer qualquer movimento, uma voz suave, quase um sussurro, cortou o silêncio. Não fuja, Jenna. Ela virou-se rapidamente, mas não viu ninguém. A voz parecia ter vindo de todas as direções, preenchendo a sala com uma sensação de opressão. Então, algo mais aconteceu. As paredes começaram a suar. Gotículas de um líquido escuro começaram a escorrer pelas rachaduras e o ar ficou espesso, impenetrável. Ela tentou correr, mas a porta pela qual havia entrado se fechou com um estrondo, como se algo invisível a tivesse trancado. De repente, ela ouviu os gritos. Não eram gritos humanos, mas sim algo muito mais grotesco. Algo que a fazia sentir um medo visceral. Eram como gemidos abafados, distorcidos, vindo do fundo da casa. Jenna tentou gritar, mas sua voz falhou, perdida em um grito silencioso, preso no fundo de sua garganta. Foi então que viu. Lá, na penumbra, uma figura apareceu. Uma mulher, ou o que parecia ser uma mulher, estava parada, seus olhos opacos e vazios encarando-a. O rosto dela estava inchado, deformado, como se a dor e o sofrimento tivessem consumido toda a sua humanidade. A boca estava aberta, mas nenhum som saía. Ela se aproximou lentamente, como se estivesse flutuando, seus pés não tocando o chão. A lanterna de Jenna caiu de suas mãos, iluminando apenas uma parte do rosto da criatura, revelando uma boca cheia de dentes afiados e um olhar vazio e faminto. Jenna recuou, sentindo as paredes da casa pressionando-a, engolindo-a aos poucos. Ela queria sair, mas seu corpo estava paralisado de medo. A criatura se aproximou, mais perto, cada vez mais perto, até que suas mãos tocavam a pele de Jenna. E, então, no último momento, Jenna compreendeu o que realmente estava acontecendo ali. Ela não estava presa na casa, ela era a próxima. A casa estava sedenta por mais uma alma para alimentar a maldição eterna que a consumia, e ela era a escolhida. A última coisa que Jenna ouviu foi o som de sua própria voz, distorcida e gélida, chamando-a para o abismo. Desde então, a Casa da Colina Negra permanece como uma sombra no horizonte. A cada ano, mais uma pessoa desaparece e as lendas ganham mais vida. Ninguém mais se atreve a se aproximar daquela casa, mas todos sabem. A casa ainda espera por sua próxima vítima. Se você ama histórias de terror que arrepiam até a alma, então você está no lugar certo. Aqui, mistério, suspense e o sobrenatural se encontram para criar narrativas sombrias que vão te deixar sem fôlego. Não deixe que o medo te impeça. Inscreva-se. Agora, ative o sininho e embarque nessa jornada aterrorizante. Você está preparado para o que se esconde na escuridão?